reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Como está seu relacionamento com o Senhor nessa manhã de quarta-feira? Estamos finalizando o mês e se preparando para começar um novo mês que vem por aí. Sempre algo novo pintando em nossa frente, né? Aparecendo, surgindo. E o perigo da novidade quando vem é quando essa novidade tenta nos manipular e tirar de nós o padrão de vida que escolhemos viver. Quando nós encontramos com o Senhor, aceitamos o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida, porque a nossa vida para trás estava ruim. Uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, de incertezas, de preocupações, de dores, de solidão. O Senhor aparece em nossa vida, nós o aceitamos, entregamos nossas vidas a Ele e de repente vem as influências do mundo e tenta nos tirar aquele presente que Jesus nos deu. Então nós temos que ter muito cuidado com as semelhanças do que nós estamos buscando, sermos parecidos com o Senhor ou parecidos com o mundo. O que mais vemos nas redes sociais, na internet, são pessoas buscando cada vez mais likes e inscrições, e para isso pagam um preço altíssimo de querer seguir o modismo, né? Seguir novas tendências e esquecem dos padrões de Deus. Mas nós que fomos chamados para ser geração eleita, povo exclusivo de Deus, devemos viver no padrão que o Senhor nos chama para viver. Juízes capítulo 6, versículo de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Pois é, são palavras que o Senhor nos faz lembrar e parece nos dias de hoje que estamos vivendo. Veja, de novo o povo fazia contrário ao que Deus falara. Clamavam ao Senhor e Deus lembrava o povo: olha, eu tirei vocês lá da terra do Egito, da terra de escravidão. Deus mandava o seu profeta para lembrar eles disso. Mas nós podemos lembrar que esse povo era de dura servil, né? O pessoal gostava de fazer o pecado, de fazer coisas que desagradavam a Deus, provocar a ira de Deus. Mas Deus, com compaixão, com amor, sempre estendia sua mão e libertava e ajudava o povo. Assim nos nossos dias de hoje. Mas para nós estamos passando por um tempo que nós temos o Filho de Deus. Não foi simplesmente aquela travessia do Egito, do deserto, saída do Egito, mas hoje nós temos o Filho de Deus que veio e morreu por nós.
Não tem outro sacrifício a ser feito mais por cada um de nós que estamos aqui. Expliquemos o início e a razão desse título, né? Semelhanças. Esse texto parece sair das páginas de um jornal dos nossos dias. O povo de Israel mostrou sempre uma tendência de afastar-se de Deus. O texto começa dizendo: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Da geração atual, poderíamos dizer: o povo de nossos dias fazem continuamente o que o Senhor reprova. Mostram também terrível dureza de coração. Não percebiam que tal atitude enfraquece o caráter e faz a vida degenerar. Passaram a viver escondidos em montanhas, cavernas e fortalezas. Nós lembramos daquele versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 14, a primeira parte, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange. E realmente nos constrange. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, lembramos de quem nós éramos e de quem nós somos hoje, chamados para ser seus representantes aqui na terra, chamados para ser filhos de Deus. E de repente, quando nós nos encontramos em pecado, nós ficamos envergonhados. Nós ficamos constrangidos em lembrar: Jesus morreu por mim e por causa desse pecado. Nós não devemos deixar a nossa mente cauterizar ao ponto de não nos comover e mudar a nossa atitude, mudar o nosso modo de viver, nos incomodar daquela situação que estamos vivendo. Porque há muitas pessoas hoje que não ligam mais para isso. Mesmo de saber que Cristo morreu, de ter feito a sua decisão de andar com Ele, caíram e tanto faz como tanto fez. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que Deus pedirá conta de todas as nossas ações. Lá em Eclesiastes, no finalzinho do capítulo 14, final do livro, diz que: pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Um povo pecar contra o Senhor depois de ver os milagres e os feitos de Deus por eles, libertando-os da escravidão, eles doando a terra de Canaã. É o que aconteceu com aquele povo que estava no Egito. Mas é um atrevimento, um ato de rebeldia. Os israelitas rebelavam-se o tempo todo contra Deus. Incomodavam-se com as regras de conduta que Deus lhes estabelecera, tal como fazem os homens atuais. As pessoas querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem cumprir o que Deus tem para eles fazerem. Por isso há hoje muitas igrejas, muitos templos por aí ensinando heresias, coisas que Deus não falou para fazer. E até coisas que Deus diz para não fazer, estão fazendo. Jesus veio nos trazer a salvação. Ele veio nos trazer a reconciliação de nós com Deus. Ele não veio trazer prosperidade financeira para ninguém. Acredito que se nós vivermos conforme a vontade do Senhor, se buscarmos a ser parecidos com Ele, Deus vai abençoar os nossos planos e projetos de acordo com a sua vontade. Ele sabe o que é melhor para nós e sabe o que será produtivo para a nossa vida espiritual. Nós não vamos viver enganados e sendo manipulados pelas influências do mundo, porque Deus estará no controle da nossa vida. O povo pecava, depois queixava-se de doenças, pobreza e violência, como se Deus fosse o culpado dessas desgraças. Veja bem, nos nossos dias de hoje, quantas coisas têm acontecido ruim no mundo, e muitas delas são por causa do pecado, são por causa da separação que o homem tem contra Deus, da inimizade do homem com Deus. Se nós olharmos para o Senhor, na sua palavra, buscássemos Deus de verdade, o nosso mundo seria diferente. Logo não haveria corrupção, as pessoas teriam temor de Deus e não iriam roubar nada de ninguém. As pessoas iriam procurar fazer o bem, procurar fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus aprova, e Deus estaria no nosso meio, nos abençoando cada vez mais e fortalecendo essa nação. É uma tristeza quando a gente assiste os telejornais, as notícias na internet, como vemos nos últimos dias.
as pessoas elogiando pessoas que praticam a maldade, pessoas que procuram destruir o seu próximo. Isso não é bom, isso não é aprovado por Deus. Nós podemos ver as lideranças da nação elogiando o mal. Isso não é bom, isso não agrada a Deus. Nós devemos orar, nós devemos nos aproximar mais do Senhor, nós devemos mudar a nossa vida. Em primeiro lugar, nós mesmos nos apresentar a Deus e pedir para que Ele faça a mudança necessária no nosso ser. E vamos orar pela nação, vamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelas pessoas que estão fracas na fé, para que sejam fortalecidas e não serem influenciadas pelo mundo, como o povo foi naquele tempo do Egito. Depois de ver tantas maravilhas que o Senhor fez, abandonaram o Senhor diariamente pecando. Uma vida que desagradava a Deus. Por fim, podemos mencionar a terrível ingratidão a Deus. Visando despertar gratidão, Deus sempre mencionava: eu os tirei da terra da escravidão. Deus fez o mesmo por nós, e de modo bem mais profundo, ao sacrificar seu filho em nosso lugar. Foi um grande favor, foi um grande feito. Se você entende o que eu estou falando, isso deve mexer com seu íntimo aí, e você mudar de vida hoje. Procurar entender o que Deus quer que você faça e não pecar mais como você estava pecando antes. Os israelitas caíram na tragédia de andar pecando continuamente, procurando outros deuses. E Deus lembrava: olha, essa praga que está acontecendo com você é porque você se distanciou de mim. Eu tirei você do Egito. E Deus sempre tinha uma promessa de liberdade, de alegria. Olha, aproxima-se de mim, eu vou estar com vocês. Os israelitas, os homens de hoje, acabaram tornando-se inimigos de Deus. A triste lição desse texto perdura até nossos dias de hoje. Quem se entrega nas mãos do inimigo acaba trabalhando para ele. Foram da escravidão do Egito para a escravidão dos medianitas. Imagine a tristeza no coração de Deus ao ver o seu povo numa situação dessas. Agora imagine a tristeza no coração de Deus depois de ver todo aquele sofrimento de Jesus sendo maltratado, sendo chicoteado, sendo crucificado naquela cruz, sendo humilhado, sendo morto por causa do pecado. E hoje eu me dar a luxo de continuar pecando, sabendo que meu Senhor morreu por mim naquela cruz para me trazer a salvação. É um constrangimento muito grande para nós hoje. É o momento de fazer uma reflexão e procurar o que devo fazer para não atrair a ira de Deus, e sim atrair o seu favor. Deus responde na sua palavra, Ele nos orienta a nos aproximar dele. Muitos problemas que enfrentamos hoje é devido à nossa desobediência. Em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 11, diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos juízo é por amor a vocês. Aí no versículo 14 ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, você foi convocado a ser um evangelista, a ser um pregador, a ser luz nesse mundo. Não desperdice esse trabalho, essa missão. Entregue-se a Cristo, procure aprender dele, procure ser exemplo para que outras pessoas possam conhecer Jesus através da sua forma de viver. Se aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devemos segui-lo e viver como ele nos ensina. E a palavra de Deus é bem clara. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, como está em Efésios capítulo 5, versículo 1. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas são próprias para os santos, não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, vamos ficar atentos com a nossa forma de viver. Está na hora de despertar, está na hora de entender o que Cristo quer que façamos. Você tem apresentado sua vida ao Senhor? Você tem compartilhado dos seus planos e projetos ao Senhor? Pois é necessário fazer isso para que Deus tenha acesso à nossa vida, para que Ele nos ajude na nossa mudança. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando sempre entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E lembrando que no final lá do capítulo 12 de Eclesiastes, que nós lemos aqui já para vocês, em que ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Veja bem que conselho nós temos aqui. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Temam a Deus e guardem os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Portanto, gente, esse é o melhor conselho que podemos ter nos dias de hoje. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, isso é essencial. Não ter uma conta bancária gorda de dinheiro, não ter um patrimônio enorme, mas guardar os mandamentos do Senhor e temê-lo, isso é essencial para o ser humano ter uma vida de prosperidade. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos ter a
a sua companhia agradável diariamente no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso viver todos os dias. Que Deus nos abençoe.